Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos no sacerdócio, reverendíssimos diáconos, queridos irmãos e irmãs, que palavra tão linda Deus nos dá para abrirmos este acampamento de casais. Eu diria até que talvez não houvesse palavra mais providencial do que essa para nós abrirmos esse acampamento. Pois a primeira leitura nos apresenta esse trecho extraordinário em que Abraão encerra o seu casamento, sepultando Sara, sua esposa, aos pés do Monte Hebrom. O Monte Hebrom é o monte mais alto da Terra Santa. E o nome Hebrom significa amizade. Ou seja, ele percorreu uma longa vida ao lado dessa mulher. Uma vida que o livro do Gênesis hoje nos diz que teve a duração de 127 anos. A maior parte da sua vida, quase a totalidade da sua vida, ao lado de Sara. Mas ele não apenas viveu ao lado de Sara, mas ele foi junto com Sara até o Hebrom. Ou seja, esse matrimônio apontou para uma realidade muito mais alta. Porque a realidade do matrimônio é que ele não é um fim em si mesmo. Você não se casa simplesmente para viver um romance com alguém. Você se casa para uma jornada que vai te levar ao cume da santidade. Deus quer fazer você subir ao alto do Monte Hebrom. Deus quer que você seja amigo dele. Deus quer que você o conheça, que você seja alguém que tem com ele intimidade. E é por isso que ela morre ali. E é por isso que Abraão a enterra numa caverna. Porque com Deus não existe altura sem profundidade. Não tem como subir ao cume
sem descer ao âmago, à profundidade dos abismos. No casamento, nós não vivemos apenas entre altos e baixos. Mas às vezes, é quando tudo está lá embaixo, que você tem a possibilidade de subir muito mais alto. E outras vezes, quando você pensa que está lá no alto, na verdade, você não saiu do lugar, você está atrasado, você ainda está na planície. Abraão sepultou Sara numa caverna aos pés do Monte Hebrom. Deus quer que você leve esse casamento até o fim. Ele quer que você passe a sua vida ao lado dessa pessoa que Ele colocou ao seu lado, até que a morte o separe. E assim como na vida de Abraão e Sara, Deus tinha um propósito muito maior, que era abençoar todas as famílias da terra. Na sua fidelidade, Deus tem um propósito muito maior do que as lutas de cada dia podem fazer você enxergar. O propósito de Deus é abençoar essa geração através do seu casamento. Queridos irmãos, nós nunca precisamos, como em nossos dias, de casamentos santos. Nunca como em nossos dias nós precisamos tanto de casamentos fundados na rocha, de casamentos cheios de Deus. Nós vivemos numa geração de pessoas desorientadas, muitas das quais não sabem para onde ir, para onde olhar. A verdade é que elas têm para onde olhar. Elas têm que olhar para Cristo no casamento de cada um de vocês. Este casamento que você está levando é um sinal para essa geração. A sua vocação matrimonial não é uma simples história de duas pessoas que um dia se encontraram e que juraram amor eterno. Não, Deus está se servindo do ministério matrimonial de vocês, por assim dizer, como fonte de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Ora, o texto continua dizendo que Abraão sepultou Sara em Hebrom, terra de Canaã, em frente de Mambré, aquele carvalho onde Deus lhe aparecera e lhe mostrara que ele seria pai de uma multidão de nações, ali no lugar do propósito, aonde Deus revelou tudo. É ali que Sara é sepultada, para dizer que é nas promessas de Deus, é na realidade daquilo que Deus diz, é na sua palavra, é naquilo que Ele faz, é naquilo que Ele realiza. Não é no que nós fazemos, no que nós esperamos, no que nós realizamos, é na obra dEle. E foi então que Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Ora, aqui está contida toda uma imagem que, quando nós enxergamos à luz do Novo Testamento, significa algo grandioso. Abraão é um tipo de Deus Pai que chama o servo mais antigo da sua casa, aqui um tipo do Espírito Santo, e diz: eu quero que tu vás buscar uma mulher, uma esposa para o meu filho Isaque, que é um tipo de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. Ele está falando da igreja. Eu quero que tu vás preparar
a noiva para o meu filho. É o Pai dizendo para o Espírito Santo: eu te envio à terra para preparar uma noiva para o meu filho, para que ela possa amar o meu filho. E ela não pode ser dessa terra onde eu moro, ela tem que ser da minha parentela. Porque essa noiva tem que ser formada de acordo com a semente sobrenatural da vida de Deus. Essa noiva precisa ser cheia da vida do próprio Deus. Assim como a igreja precisa ser uma expressão de Jesus Cristo. Ela tem que ser da parentela de Abraão, ou seja, ela tem que ser da raça de Deus Pai. Ela tem que ter a mesma natureza de Deus Pai. É óbvio. Assim como Deus tirou Eva de Adão, apenas Eva completa Adão e, portanto, apenas a igreja completa Cristo. É esse mistério que está aqui representado. Ele está falando de uma noiva que está sendo preparada ao longo das gerações até que se torne a esposa, a rainha, que irá participar das bodas do Cordeiro, que irá receber o Cordeiro na Jerusalém Celeste. Só que este mistério não está apenas reservado para acontecer no final dos tempos. Em cada casamento, nós vivemos como que a antecipação disso, como que a realização completa disso. Pois, se na primeira página da Bíblia, o que nós temos é um casamento entre Adão e Eva, e na última página da Bíblia, o que nós temos é o casamento do Cordeiro com a noiva, sua esposa, apresentada pelo Espírito, que junto com a noiva dizem: vem, vem Senhor Jesus. Entre o começo e o fim, o que nós temos é a história da igreja que se realiza na história das nossas famílias. E do mesmo jeito que Abraão mandou seu servo ir escolher dentre a sua parentela uma esposa para Isaque, eu quero dizer que você não se casou com alguém à toa, você se casou com alguém que é escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu o seu cônjuge. Através de uma série de fatores imponderáveis que nós não conseguimos discernir, que são, para nós, impenetráveis. Deus fez com que você conhecesse essa pessoa. Como Abraão disse ao seu servo: da minha parentela. Da minha parentela. É alguém da parte de Deus que Ele colocou na sua vida. Qual é o nosso problema? É que para enxergar o nosso cônjuge como alguém que pertence a Deus, como uma extensão de Jesus Cristo, como uma representação dele para nós, nós precisamos de uma coisa chamada fé. Nós não enxergamos isso facilmente. Não é tão simples assim. Porque essa pessoa que está ao seu lado é alguém que tem uma história, que tem as suas feridas, que tem os seus defeitos. Só que também tem um outro lado. Você também tem a sua história, você também tem as suas feridas, você também tem os seus defeitos. Nós sempre costumamos olhar para os outros como os defeituosos, como os necessitados, como os doentes. No Evangelho nós vemos Jesus passando pela coletoria de impostos e chamando Mateus, um dos seus apóstolos. Ele simplesmente lhe diz: segue-me, vem após mim, vem comigo. Mateus se levantou e seguiu a Jesus, e então Jesus foi para a casa de Mateus, e na casa de Mateus ele realizou uma refeição, um banquete, com todos os publicanos, com todos os pecadores. Os fariseus não gostaram disso.
Os fariseus disseram: olha, mas por que o Senhor faz refeição com pecadores? Por que o Senhor faz refeição com publicanos, com cobradores de impostos? Jesus responde que ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Tem muita gente que vive o seu casamento como se estivesse na coletoria de impostos. Tudo é por obrigação. Ninguém paga imposto porque quer. A gente paga imposto porque é obrigado. Se houvesse um jeito de não pagar legalmente, você daria um jeito legalmente de não pagar. Do mesmo jeito, tem muita gente que se pudesse sairia correndo. Tem muita gente que se pudesse não faria aquilo que tem que fazer. Tem muita gente que não daria o mínimo débito para a pessoa com a qual convive. Tem muita gente que vive o seu casamento ali na coletoria de impostos. Nesse acampamento, Jesus está passando por você, Mateus. Está dizendo: segue-me, porque eu quero entrar na sua casa e eu quero te tirar da coletoria de impostos, eu quero te colocar dentro da casa para fazer um banquete dentro da tua casa, dentro do teu lar. Esta casa precisa se transformar num lar, ali precisa acontecer um banquete. Nós precisamos nos sentar à mesa, nós precisamos celebrar, nós precisamos comer juntos, nós precisamos nos olhar nos olhos, nós precisamos compartilhar a vida. Chegou a hora de sair da coletoria de impostos. Eu preciso olhar para você e não enxergar em você um cobrador de impostos, mas enxergar em você não apenas um doente que precisa de ajuda, mas também um médico que vem para me curar. Você sabia que o seu cônjuge é um médico para você? É verdade, os antigos diziam que o remédio para um doido é outro no rastro. Quem mandou você ser doido? Tem aí um outro no teu rastro. Quem mandou você ser pecador? Tem um outro no teu rastro. Quem mandou você ter defeitos? Tem outro no teu rastro. Os defeitos do seu cônjuge, as feridas do seu cônjuge, são os instrumentos para a sua cura. E apenas quando você olha para ele e enxerga Jesus te chamando, é que você volta para a sua casa. Mateus, você tem que olhar para o seu cônjuge e ver Jesus te chamando. Rebeca, você tem que olhar para este servo e entender que é o Espírito Santo te levando para Isaac. Você tem que perceber que há um Deus que está te conduzindo para o seu médico, para aquele que vai curar as tuas feridas, que vai te consolar pela morte da sua mãe. Como termina a primeira leitura falando que Isaac se consolou da morte de Sara, através do amor de Rebeca. Quantos cadáveres você não consegue enterrar ainda? Esse passado nunca fica no passado, sempre é um presente incurável, um presente paranoico, porque você não consegue enxergar Jesus passando pela coletoria de impostos. Você não consegue enxergar Jesus na pessoa do seu cônjuge. No livro do Apocalipse, São João diz: tu pensas que enxergas que és rico, que tens bons vestidos, mas compra de mim colírio. Então verás que és pobre, cego e nu. Nós precisamos passar esse colírio nos nossos olhos. Nós precisamos mudar o jeito com o qual nós encaramos o nosso cônjuge. Nós temos que começar a vê-lo
como Cristo, como um médico para as nossas vidas. Nós temos que começar a entender que Ele é a resposta de Deus, que Ele não foi parar ao nosso lado por um acaso. Deus não errou. A providência de Deus acertou. Pela fé você pode atravessar toda essa história e enxergar a mão de Deus no fim de tudo, produzindo aquele encontro que fez com que você descobrisse algo a mais nesse alguém. Pela fé você pode olhar para essa pessoa frágil e entender: Deus está me sarando através dele. Deus está me curando através dele, através do jeito dele ser, através dos limites que ele tem, através de todas as dificuldades. Afinal de contas, tudo se foi, mas ele ficou. Ele é a minha herança, ele está aqui ao meu lado. Ela está junto de mim. Nós estamos todos estupiados. Nós estamos arrasados, a nossa vida está quebrada. Sim, é verdade, está todo mundo ferido, está todo mundo machucado, mas há alguém ao seu lado que é cura de Deus para você. Diz Abraão que o Senhor enviará um anjo à tua frente para trazer a mulher do meu filho. Veja, Deus realizou esse encontro. Deus realizou esse encontro para você. Você é capaz de agradecer a Deus pelo seu casamento? Você é capaz de dizer: Deus, apesar de tudo, eu te agradeço por essa aliança que eu tenho na minha mão, no meu dedo. Eu te agradeço. Eu te agradeço por cada dia, eu te agradeço por cada momento difícil. Eu te agradeço por cada desafio, eu te agradeço por cada situação, mas eu sei que o teu anjo está aguardando o meu casamento. Não é o demônio que está no teu casamento. O diabo não tem poder de tocar no teu matrimônio, ele é de Deus. Ele pertence a Jesus Cristo. Você é um sinal dele. Não dê ao diabo um poder que ele não tem. Tudo isso, toda essa história, é um entretecimento da graça. É Deus que está fazendo todas as coisas conspirarem para o bem de cada um de vocês. É Deus que está conduzindo cada um de vocês a um encontro cada vez mais profundo, para que vocês possam chegar ao Monte Hermon. É verdade que Rebeca não era uma esposa perfeita. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que lá no final da vida de Isaac, ela se alia com Jacó para enganá-lo. Nós lemos na palavra, Rebeca ficou grávida de gêmeos. Isaac gostava do mais velho. Ela gostava do mais novo. O que mostra um casamento que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas. Ela não era uma esposa perfeita, porque não existem esposas perfeitas. Não existem maridos perfeitos. Mas existe um Deus perfeito. E quando nós aprendemos a olhar para a perfeição desse Deus, e não pensar de acordo com os nossos critérios, com as nossas ideias, mas nos abrir para aquilo que Ele tem a fazer, aquilo que Ele fez, para os encontros que Ele proporcionou. Quando nós olhamos para isso, inspirados pela luz da sua graça, nós entendemos que Ele não está brincando com a nossa vida, porque retos são os caminhos do Senhor. Tudo que Ele faz merece fé, diz a palavra. Deus ama o direito e a justiça e transborda em toda a
terra a sua graça. O seu casamento está transbordando de graça. O seu casamento está transbordando de misericórdia. Não há outra coisa no seu casamento senão bênção, 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 bênção de Deus. Só existe isso no seu casamento. Deus, a bênção dele que conserta todas as coisas, que renova tudo a cada manhã, que faz as coisas todas andarem adiante, que transforma cada problema, cada situação difícil, não apenas em experiência adquirida, mas em lugar no qual ele manifesta o seu milagre. Quantos milagres já aconteceram até aqui? Há muito mais que acontecerão daqui em diante. Porque Deus não sabe trabalhar de outro modo. Ele só sabe trabalhar intervindo sobrenaturalmente. O mesmo Deus que traz Rebeca a Isaac é o Deus que conserva Rebeca ao lado de Isaac. Ninguém fica casado pelos seus próprios méritos. Você só pode ficar casado ao longo de toda a sua vida se você for realmente sustentado pela graça de Deus. Só Ele pode fazer esse milagre de juntar duas pessoas imperfeitas. Algumas pessoas dizem, não, é impossível ser fiel até o fim. Não dá para ficar casado para sempre. Humanamente não dá mesmo, porque nós somos imperfeitos, mas há um Deus perfeito que supre todas as nossas imperfeições. Não, você não vai voltar atrás, você vai até o fim. E você vai até o fim ungido pela unção do Espírito Santo. Você vai até o fim sustentado pela palavra. Você vai até o fim conservado pelo poder da mão dele. Ora, diz o texto da primeira leitura, que ao cair da tarde, Isaac saiu para o campo a passear. E levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaac e desceu do camelo. Ao cair da tarde, a Bíblia diz que ao cair da tarde Deus vinha passear todos os dias no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Sabe por que a tarde tem esse tom nostálgico? Havia até uma música antiga que dizia, cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto, a dor. Por quê? É porque nós temos saudade de Deus. Está instalada dentro de nós essa saudade do Pai, daquelas conversas no Éden. É ao cair da tarde, é naquela saudade de Deus, que Isaac levanta os olhos. É preciso levantar os olhos. Levanta um pouco os seus olhos. Você está olhando muito para baixo. Levanta os olhos e vê Deus no céu. Levanta os olhos e deixa o seu cônjuge ser para você participante da saudade que o seu coração tem de Deus. Sim, porque se Deus o colocou ao seu lado, de alguma maneira, é porque não convém que um homem esteja só. Mas de outra maneira, é para lembrar para você que nenhum ser humano pode te fazer feliz. Desculpa eu furar o teu olho desse jeito. Mas se você casa jogando as suas expectativas de felicidade sobre alguém, você já se frustrou. Se você quer ser feliz, você tem que olhar para o alto. E você tem que deixar que o seu casamento faça parte, dentro do seu olhar, desse propósito eterno de Deus. Você não tem uma história com o seu cônjuge.
você tem uma história com Deus no seu cônjuge. O seu casamento é uma história divina. E você precisa aprender a olhar para o céu. E de alguma maneira entender que essa vocação matrimonial, esse chamado de Deus, esse chamado dele sobre a sua vida, é um chamado para todos os dias olhar para alto e para mais alto e para mais alto, porque Rebeca vem montada no camelo. Camelo tem 2 corcovas que representam o Antigo e o Novo Testamento. É um jeito de dizer que você jamais vai conseguir entender quem é o seu cônjuge se não for à luz da palavra. Você vai enxergar carne, você vai enxergar defeito, porque isso todos nós temos. Mas quando você contempla a luz da palavra, quando você deixa Deus mostrar quem é o seu cônjuge, quando você deixa Deus dizer para você quem Ele é, então você entende que Rebeca vem no camelo. Você passa a enxergar o seu casamento como um reflexo da palavra de Deus. Você sabia que a sua vida está dentro da Bíblia? Que a sua história está ali dentro? A sua história faz parte da história de amor de Deus com a humanidade. O seu casamento faz parte do casamento de Jesus com a igreja. Deus está te levando para o alto do Hebrom. Ele está te conduzindo para este lugar alto. Ele está te apartando da planície em que você se enfiou. E está fazendo você começar a enxergar as coisas a partir da perspectiva da fé. O resultado para esse acampamento não é que todos os seus problemas serão resolvidos, mas é que um problema seu será resolvido. Você vai aprender a enxergar esse matrimônio à luz da fé, à luz da palavra, à luz do propósito eterno de Deus. Você vai compreender a missão que Deus tem para você nesse casamento. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. João diz que o verbo se fez carne, e a palavra grega é e montou a sua tenda no meio de nós, e tabernaculou no meio de nós. Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. O verbo montou a sua tenda e colocou a igreja dentro dela, para amá-la. Para amá-la. Todo dia nós entramos para essa tenda. Todo dia a gente sobe para o altar, todo dia a gente entra no quarto para orar, todo dia a gente bebe da palavra, todo dia a gente ora no Espírito, todo dia a gente entra para receber esse amor. E só quem recebe, só quem é essa esposa amada por Jesus, só quem é de fato igreja amada por Jesus, só quem tem esse amor dele é que é capaz de amar. Nós estamos na primeira sexta-feira do mês, em que nós honramos de modo especial o Sagrado Coração de Jesus, ao qual nós chamamos na ladainha de fornalha ardente de caridade, fornax ardens caritatis, uma fornalha ardente de amor. Sabe, eu não sei se você de vez em quando tem o hábito de assar bolo na sua casa. Talvez você faça isso. E aí, às vezes, você esbarra a mão ali na porta do forno, você tem uma queimadura, você fica queimado. Porque a intensidade do calor do forno é muito forte. O coração de Jesus é este tabernáculo,
esta fornalha ardente de amor. Meu querido, entenda uma coisa. A raiz de todos os seus problemas não está nessa pessoa com quem você se casou. Está no fato de que você não entra para tabernacular com Jesus no seu coração. Receba amor dele. Receba amor do coração dele. Beba do amor do coração dele. Ore. Seja alguém que todos os dias mergulha no amor do coração de Jesus, que penetra, que recebe mais e mais e mais amor dele. Alguém que se embriaga do amor dele. Alguém que se enche desse abraço eterno dele. Alguém que deixa todas as suas dores serem desafogadas nas dores dele. Alguém que tem intimidade com ele. Porque na hora em que você for completamente da parentela de Abraão, na hora em que o sangue do coração de Jesus estiver circulando no seu espírito, na hora em que o amor do coração de Jesus te encher e te dominar completamente, você vai olhar para o filho de Abraão e vai entender que ele é Isaque. Você vai olhar para o seu cônjuge e vai entender que ele é Jesus. Você vai perceber que ele é um médico. Você vai se deixar curar por ele. Porque é isso que eu quero, diz o Senhor, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Você não tem que viver o seu casamento como um sacrifício. Mas eu tenho que viver o seu casamento como um lugar onde dia após dia acontece a misericórdia, onde Ele está te lavando. Onde todos os dias Ele está te desencardindo. Onde todos os dias Ele te pega na mão e te trata. Onde Ele mostra para você que apesar de tudo, você é aceito. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? O Senhor é bom. Olha para a tua vida e tenha coragem de dizer, o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei. Eu sei que a sua bondade está trabalhando na minha vida, eu sei. Eu sei que a sua misericórdia está trabalhando na minha casa, porque ela é grande. Eu sei. Termina o salmo dizendo, visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo. Deus quer visitar a sua casa nessa noite. Deus quer visitar a sua família nessa noite. Quem está nos acompanhando pela televisão, saiba, o Senhor está visitando a sua casa essa noite. Ele está visitando a sua família, o seu lar, com a sua salvação. A palavra do Senhor está chegando aí. Os anjos do Senhor estão entrando aí, porque o Senhor quer ver o bem do seu povo. Para que exultem de alegria os seus eleitos e se gloriem aqueles que são a sua herança. Queridos irmãos, nós começamos esse acampamento cheio de fé, de que o Senhor vai restaurar os nossos matrimônios. O Senhor está passando por aqui, com a sua unção de restauração, para fazer novas todas as coisas. Esse matrimônio não será uma repetição de estribilhos antigos. Mas assim diz o Senhor, nestes dias eu farei com que o seu casamento seja diante de mim
Não uma canção velha, mas uma canção nova na minha presença. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.